Gálatas capítulo 5, verso 22. E vamos falar de algo que é essencial para os nossos dias, para a nossa igreja, para todas as igrejas, para a noiva de Cristo, que são os frutos do Espírito. E a palavra diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Somente até aí. Senhor Jesus, nos ministre nessa noite, que Teu Espírito Santo dentro de nós venha ministrar essa palavra da maneira como precisamos, para sermos melhores para Te servir, para carregarmos o Teu nome. Senhor Jesus, temos uma responsabilidade tão grande em levar o Teu nome, e que venhamos nos comprometer com isso até o último fio do nosso cabelo. Por isso nos alimenta nessa noite. Estamos aqui famintos, Senhor, pela Tua palavra. Estamos aqui sedentos, Senhor Jesus Cristo, para que a nossa terra seja regada com refrigério de tantas lutas, de tantas dificuldades que temos enfrentado nesses últimos dias da igreja, na batalha pela nossa fé. Dê a resposta para aqueles que têm questões, Senhor. Seja ânimo e vigor para aqueles que estão enfraquecidos, Senhor. E seja a esperança para aqueles que se decepcionaram. Te convidamos, Senhor Jesus, e nos ministra pessoalmente nessa noite, da maneira individualizada que Tu conheces o nosso coração. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. E sempre que eu venho trazer a palavra, eu penso como é grande essa responsabilidade, porque quantos de vocês, assim como eu, quando sento nessa cadeira, estou aí sentado esperando uma resposta do Senhor. Estou aí sentada esperando que o Senhor me reanime, me anime. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso nessa noite, porque se a gente só lesse essa passagem, já estamos ministrados. Porque a palavra do Senhor fala conosco. E se a gente for pensar no que é um fruto, né? Mas o fruto do Espírito é. Quando a gente pensa no fruto, você tem que começar onde tudo é gerado, através de uma semente. E para que o conteúdo da semente saia, o que tem que acontecer com aquela semente? Ela precisa romper aquela casca. E Jesus, falando muito sabiamente disso, Ele fala que um grão de trigo, quando ele cai na terra, ele precisa o quê? Morrer. E quando ele morre, ele faz o quê? Ele gera novos grãos. E a verdade do Evangelho é essa: nós precisamos morrer. Para algo estar vivo na nossa vida, algo precisa ser mortificado. E para nós darmos fruto, nós precisamos matar muita coisa na nossa vida. Porque quando nós vamos num contexto anterior, né? Se eu pegar só mas o fruto do Espírito existe uma conjunção adversativa, que é esse mas, que ele está propondo algo oposto à frase anterior, que é o quê? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, das quais eu vos declaro, como antes já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é tudo aquilo que é oposto à carne. E a gente está careca de saber que para servir ao nosso Deus, a nossa carne tem que o quê? Morrer. E para um bom cristão dar bons frutos, a nossa carne precisa morrer, porque para nascer um fruto, a semente precisa morrer na terra. Gente, como a semente sofre na terra? Porque você planta ela e ela sofre aquela pressão do solo. Às vezes não cai água suficiente, mas ela está lutando ali para que aquele conteúdo saia. E eu imagino que os tempos que nós estamos vivendo como igreja, como cristãos, é esse. É como se a gente estivesse vivendo condições de alta pressão para testar o que tem dentro de nós. E aquilo que sair de dentro de nós é o que nós temos. E o que tem saído dentro de você? Será que tem saído mágoa, ira, contenda, rancor, discórdia? Nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos fazer escolhas. E como país, como cristãos, muitas vezes nós estamos divididos na nossa teologia, na nossa doutrina, em esquerda, em direita, estamos divididos nos nossos pensamentos e a gente acaba escolhendo lados de acordo com aquilo que tem dentro de nós. E nunca foi tão importante o conteúdo de dentro de nós ser o quê? A palavra de Deus.
Deus não chamou a gente para escolher a esquerda, a direita, não chamou você para escolher um partido político. Deus não chamou você nem para ser partidário de pastores, mas Deus te chamou para defender a palavra dele. Mas a gente só pode defender aquilo que a gente conhece. Como a gente pode dar um fruto de bondade sem saber o que é a bondade à luz da palavra de Deus? Como a gente pode ter frutos de amor sem saber o que é amor dentro do contexto da palavra de Deus? Porque se eu falar que você precisa amar os seus filhos, daqui a uns dias você está sendo permissivo, libertino, e você não está amando como diz a palavra do Senhor, que é com correção, que é com vara, que é com cajado. Deus nos chamou para amar, mas da maneira certa. Deus nos chamou para corrigir, mas da maneira certa. Mas como a gente sabe qual é a maneira certa? É a partir da palavra de Deus. Eu creio que se o Senhor me levantar para pregar até os meus 80, 90 anos de idade, se Ele não voltar e buscar a noiva, e se Ele me der a graça de permanecer viva, levando o evangelho dEle, todos os dias que eu subir nesse altar, eu vou bater na tecla, que não existe cristianismo sem palavra de Deus. Não existe cristianismo sem você viver o que está escrito aqui, sem você comer, sem você meditar na lei dia e noite para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E quando nós escolhemos um lado, muitas vezes nós estamos escolhendo o lado que Jesus não está. E tudo que o Senhor Ele quer fazer é nos levantar como um exército, mas que está lutando pela causa e no lugar certo e do lado certo, que é do lado da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Não existe pontos de vista. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso dentro da igreja. Todo mundo já deve ter se deparado, até com cristãos, colocando no status o número 6. Aí de um lado tem uma pessoa olhando e falando que aquele é o número 6, e do outro é o número 9, e embaixo está escrito o quê? Cada um tem seu ponto de vista. Deixa eu te dizer, meu amado, isso é heresia, isso é mentira, isso é engano para a igreja do Senhor, porque a palavra não tem ponto de vista, a palavra tem a verdade. O número 6 no lugar certo é o número 6, e o número 9 no lugar certo é o número 9. Provavelmente se eu estou olhando o número 9 como o número 6, é porque eu estou enxergando errado, eu estou na posição errada, mas que chegue o tempo do Senhor nos colocar no lugar onde Ele quer, posicionados para lutarmos a guerra, a causa do Senhor, não mais a nossa. Às vezes a gente está se cansando muito porque estamos lutando as nossas guerras, mas que seja tempo de lutarmos as guerras do Senhor, com a palavra dEle, do jeito dEle. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mateus, para quem fechou, né, a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. A palavra do Senhor é o nosso manual de sobrevivência. E eu acho muito engraçado que lá em casa, sempre que a gente compra algum item, o pastor, ele senta e lê o manual. Eu sou aquela, vamos pôr na tomada, vamos ligar e fazer funcionar, né? E ele não, ele quer ler o manual. Mas a verdade é que se nós lemos o manual, nós vamos saber usar aquele equipamento que a gente comprou com a melhor eficiência possível. Muito provavelmente, se você não leu o manual de alguns itens na tua casa, aí você acaba conversando com outra pessoa que tem o mesmo item que você tem, aí ela fala, nossa, você tem também? Você já viu aquela função que é legal? Aí você, não, nunca vi essa função. Aí ela fala, mas você não leu o manual? E muitas vezes a nossa vida é assim. A gente não sabe nem como viver a nossa vida. A gente não sabe como cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso casamento, do nosso ministério, do nosso trabalho, do nosso serviço a Deus, porque nós não estamos lendo o nosso manual de sobrevivência. E é Ele quem diz qual é o lado da batalha a qual nós devemos estar. Em 2 Timóteo 3,16 fala bem assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. É toda a escritura. No início da igreja tinha uma figura chamada Marcião, e ele tentou fazer a própria Bíblia dele. Ele pegou apenas trechos do Novo Testamento, algumas cartas paulinas, alguns trechos do livro de Lucas, dos Evangelhos, e ele fez a própria Bíblia dele, porque o ensino dele era que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento era cruel, ele era ruim, mas o Deus do Novo Testamento era amor, era um Deus que até aceitou Jesus.
E quantas pessoas a gente vê ainda propagando esse ensino? E a Bíblia do Marcião não tinha o Velho Testamento. Mas a palavra do Senhor nos garante que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar, para repreender, para nos exortar. Nós precisamos começar a ler a palavra do Senhor, não para que a gente pegue apenas o conteúdo que acalme a nossa alma. Estamos vivendo um tempo em que as almas estão doentes, os espíritos estão doentes, o nosso corpo tem estado doente. E é muito gostoso quando a gente lê uma palavra que vai de encontro à nossa alma e traz aquele frescor tão gostoso, porque você fala, meu Deus, é verdade, era isso que eu precisava. Mas muitas vezes nem você sabe o que você precisa, muitas vezes você precisa abrir a palavra do Senhor e Ele te mostrar que aquela dor que você está enfrentando é necessária para você poder amadurecer. Aquele processo qual você está passando é necessário para você crescer, para que a tua mente mude, para que você alcance a salvação. E muitas vezes nós optamos por fugir das nossas guerras. E isso aborta o processo de amadurecimento de Deus na minha e na tua vida. Quantos casamentos, gente, tem acabado? Quem tem acompanhado as notícias é casamento de crente, é casamento de não crente. Quantos filhos têm ido embora, têm se lançado às drogas, têm se corrompido, têm optado pelo homossexualismo, pelo lesbianismo. Quantas famílias têm se deteriorado? Pastores deixando o ministério porque cansou da vida do ministério. É porque muito provavelmente eles leram a palavra como cabia no sentimento deles. E eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela não é uma emoção, ela é uma razão para te levar ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é salvação. A cruz não é brincadeira. A cruz é o lugar onde Ele comprou a minha e a tua vida e nos habilitou para vivermos como novas criaturas nesse mundo. Mas nós estamos adoecendo porque nós estamos comprando guerras erradas. Estamos entrando em batalhas falidas. Não estamos comprando as guerras do Senhor. E sabe qual é a guerra do Senhor, meu amado? É que a sua família seja salva. A guerra do Senhor é que o teu casamento prospere. A guerra do Senhor, meu amado, é que você seja totalmente liderado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Meu amado, se você vai numa igreja, se você ouve uma palavra, você senta nesse banco e sai aqui mais satisfeito do que você entrou, você não entendeu nada. Porque eu mesma, quando leio a palavra, tem hora que eu falo, meu Deus, acho que tem hora que eu brinco, que Deus me trata igual o Rambo, né? Ele acha que eu sou muito forte. E a gente não senta nessa cadeira para a gente sair confortável. A verdade é que a gente senta nessa cadeira para ser desconfortável. O Evangelho de Jesus foi o quê? Aquele que quiser vir após mim, senta numa cadeirinha, alguém vai te empurrar e vai ser tudo fácil. Aquele que quiser vir após mim, pega uma mamadeira, vai bebendo, porque olha, o caminho é suave. Não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque ninguém se nega. A mulher não sabe fechar a boca, o homem também não sabe fechar a boca. A gente começa a brigar, né? Os antigos falam, está nervoso? Bebe um copo d'água. Mas muitas vezes a gente não quer beber água, porque o feminismo está implantado na nossa vida. O feminismo está dentro das mulheres de uma maneira que a gente não pode ser humilhada. E sabe qual é a cultura do reino de Deus? Os humilhados serão... Você não quer ser humilhada, meu amado? Então você nunca vai ser exaltada. A cultura do reino de Deus é você abrir a tua porta para pessoas que nunca vão te chamar para a casa delas. Isso é difícil, não foi isso que foi pregado domingo? Quando eu ouvi essa palavra, Deus me trouxe tanta coisa na mente, eu falei, perdão, Senhor. Porque quantas vezes eu li essa passagem, e isso nunca tinha caído no meu coração como caiu no domingo agora. O reino de Deus não é para você ser confortável, pelo contrário, o reino de Deus causa muito desconforto. Mas eu quero dizer que vai ter um grande dia em que você vai encontrar todo o conforto nos braços do Pai. Ontem, eu fui levar o pastor para buscar o carro na revisão. E enquanto eu estava voltando, estava eu e a Rebeca no carro, ele voltou no carro dele. E eu falei assim, Senhor, sempre eu estou com a família toda no carro, né? Mas hoje vai comigo, porque estava chovendo, já estava à noite, a gente estava voltando de Guarulhos, eu não dirijo à noite, muito menos chovendo. E eu falei, Senhor, senta aqui no carro comigo. E naquele momento veio uma pergunta para mim, se você visse Jesus, o que você perguntaria para Ele? E eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, eu não perguntaria nada, mas eu iria para o teu braço, porque você é aquele que sempre esteve comigo nas minhas guerras. E a gente se frustra, porque a gente vai para a guerra
E a gente começa com um exército muito grande. Quantas pessoas já viraram para você e falaram assim: Neili, estou com você, estou fechado com você, não te abandono. Estou para sempre com você, Duda, olha, parça, amiga. Elas começam a guerra batalhando com você. Mas você vai olhando para o lado e as pessoas vão desertando, as pessoas vão te abandonando, as pessoas vão correndo para outra direção, elas começam a te caluniar, começam a te maldizer, começam a falar mal da tua família, elas te abandonam. Aí a gente sai dessa guerra totalmente frustrado, apesar da gente ter vencido. A gente fala: eu venci a guerra, mas quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Meu amado, não é isso que você pensa, não é isso que Deus quer que você pense. Deus não quer que você vá para a guerra e saia ferido e ofendido. Deus quer que você vá para a guerra e fale: Deus, todo mundo foi embora, mas você estava comigo. Foi o tempo que eu mais vivi experiências com Deus. Foi o tempo mais que eu vi Deus na minha vida. O que Deus quer não é que você olhe as pessoas que te abandonaram. O que Deus quer que você olhe é que Ele cumpriu a promessa dEle, que estava contigo até a consumação dos séculos. Mas você abandonou. Você abandonou porque você se ofendeu, porque você se magoou, porque você escolheu as lutas erradas, porque a gente quer ser feliz. E eu quero dizer que não existe felicidade fora da vontade de Deus. Quantas pessoas já foram para o mundo tentar felicidade, estão voltando aí, sabe por quê? Porque descobriu que não tem felicidade no mundo. Você deita no seu travesseiro à noite e você é vazio. Você descobriu que você foi usado, que você foi maltratado. Mas Jesus não te usa e Jesus não te maltrata. Jesus cura. Estamos feridos porque estamos escolhendo lados errados na guerra. Quando nós vamos para uma guerra, nós temos que saber até o que colocar na bagagem. A gente gosta de levar muita coisa, né? Mulher, quando vai viajar, tem que levar 4 blusinhas, 5 shorts. Se fizer frio, tem que pôr calça. Vixe, se tiver filho, então, gente, a gente baixa o guarda-roupa, porque criança vomita, criança se suja, né? Homem não leva muita coisa. Mas homem, quando prepara a mala, ele só pensa: espera que a viagem esteja paga, que a gente não tenha muito gasto, porque eu não quero contrair dívidas. E quando a gente pensa no reino de Deus, não tem espaço para muita bagagem. E muitas vezes estamos carregando bagagens de mágoas, de ofensas, e estamos nos sentindo tão pesados. E falamos: Senhor, por que eu não venço essa guerra? Senhor, por que eu não consigo dar um passo? Parece que na verdade eu estou andando para trás ao invés de avançar. É porque tem uma bagagem te puxando para trás. E que seja tempo, meu amado, de você liberar pessoas na sua vida, tirar a mágoa, tirar a ofensa, tirar o ódio, tirar a ira. Porque nenhum desses sentimentos vão te levar adiante nessa batalha. Nenhum desses sentimentos vão te garantir vitória. Mas eu quero dizer que se você enfrentar suas batalhas carregando o peso certo, que é só isso, você não precisa de muita coisa não, meu amado. Você só precisa da palavra de Deus. Você vai vencer as batalhas na sua vida. Nós estamos em guerra. E o que nós precisamos entender é que se somos enviados para o fronte de batalha, Deus nos enviou para um fronte de batalha. Nós não temos nenhuma garantia que a gente vai sair vivo. Mas a verdade é que eu não quero sair viva dessa batalha. Eu quero morrer para que Cristo viva em mim. E que essa seja a necessidade urgente da igreja. Morrer para que Cristo viva dentro de nós. Porque nós estamos corrompendo os nossos valores. Quantos bons pastores hoje defendem a agenda globalista do aborto? Quantos bons pastores estão defendendo casamento homoafetivos? E a palavra diz que a vida pertence a Deus. Eu quero dizer, meu amado, se o corpo é da mulher, o corpo antes de ser da mulher é templo do Espírito Santo. E a vida que está sendo gerada dentro dela não pertence a ela, mas pertence a Deus. O corpo é de Deus. E que chegue o momento da gente começar a entender que quem defende algo contrário à palavra de Deus não tem o meu voto. Essa pessoa não tem a minha atenção. Quem defende algo contrário à moral e os valores cristãos, meu amado, não pode nem ter os seus olhos. E a nossa família tem sido destruída. A minha não, em nome de Jesus, e nem a sua. Mas as famílias têm sido destruídas, porque nós temos dado atenção, temos sido levados a uma reflexão mentirosa. A palavra diz que nós temos que lutar contra todo sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é uma verdade, é uma mentira que parece verdade. É alguém que fala para você assim: vem, aceita Jesus, porque Deus é amor, Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar a sua história. Meu amado, Jesus faz tudo isso, mas isso é só uma parte da verdade. Porque para Deus mudar a tua família, você também vai ter que ser transformado. Para Deus mudar a sua história, você vai ter que, talvez, fazer alguns ajustes no caminho que você tem seguido.
Não adianta você vir aqui aceitar Jesus esperando Ele mudar a sua vida, se você não estiver disposto a carregar a tua cruz e seguir após Ele. O Evangelho não é, nunca foi, um povo confortável seguindo alguém às cegas. O Evangelho sempre foi pessoas levando a sua cruz e sabendo exatamente para onde está indo, para a crucificação. Mas se a gente morrer, meu amado, existe uma vida nova me esperando e te esperando. E para uma guerra, o indispensável é treinamento. Isso não pode faltar na nossa bagagem. E ir para a guerra, meu amado, é ir como Jesus foi. Em Mateus capítulo 4, a palavra diz que Jesus foi levado por quem para o deserto? Pelo diabo? Não, foi levado pelo Espírito. Isso me mostra que o Senhor, Ele pode nos levar para lugares de tentações, porque Ele sabe que você está devidamente treinado e capacitado para vencer todas elas. E tudo que o diabo ofereceu foi legítimo, porque ele era o príncipe desse mundo. Ele poderia oferecer aquilo para Jesus, mas Jesus venceu ele o quê? Com a palavra. Mas quantas vezes o diabo ele vem fazer a mesma oferta para nós? Nossa, você vai fazer isso mesmo? Você é bobo. Você não vai falar com tua esposa? Olha o que ela está fazendo. Olha o teu marido, olha como ele está se comportando. O diabo fica lá, vai, fala, briga, contende, arruma briga, puxa para briga, você vai se humilhar, você vai abaixar a tua cabeça. É no teu serviço, é na vida diária. O diabo está sempre nos empurrando para quê? Para que a nossa carne seja alimentada. Mas a verdade é, meu amado, que quando o diabo vem por um caminho, expulsa ele por 7 em nome de Jesus. Quando ele falar assim, você vai se sujeitar a isso? Você vai falar assim, eu vou, porque os humilhados serão exaltados. Você vai fazer mesmo isso? Você vai andar com o teu inimigo, olha tudo que ele fez. Você realmente vai ajudar ele? Você vai falar assim, o meu Senhor me ensinou a andar 1 milha a mais com o meu inimigo. Quando você tiver a palavra na ponta da sua boca, meu amado, vai ser muito mais fácil vencer as suas guerras. Vai ser muito mais fácil você encontrar um lugar de descanso junto a Deus. E o cristão, como ele luta essas batalhas dele? Nós estamos falando de lugares, né, que nós ocupamos numa batalha, quais brigas nós temos comprado, quais guerras nós estamos lutando, e cada um tem a sua, e eu não quero destrinchar tipos de guerra nessa noite. Talvez você está aqui lutando pela tua família, talvez você está aqui lutando pelo seu emprego, você está lutando pela tua vida com Deus, pela tua salvação, pela tua mente, talvez você está lutando pelos seus sentimentos que estão ruindo. Mas eu quero dizer, meu amado, que não importa o tipo de batalha que você está enfrentando, a palavra do Senhor se aplica para todas elas. Nós lutamos como? O cristão sempre luta com os frutos do Espírito. Lutar uma guerra no Espírito, sem ter fruto do Espírito, é uma batalha perdida, concorda comigo? Até porque a palavra do Senhor diz em Efésios 6:12, o quê? Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tua luta é contra as pessoas? Quantas vezes eu me meti muito enroscada, briguei tanto, chorei tanto, falei o que não devia, porque as pessoas vinham falar comigo e eu achava que eu tinha que dar uma resposta. Tem hora que Deus quer que você se cale. Tem hora que Deus não quer que você dê resposta nenhuma, porque quem vai responder é Ele. Eu quero dizer que como que você chama um Deus de justiça para julgar a sua causa, se você que está julgando ela? Faz sentido para você? Aí você fala, Deus, julga a minha guerra. Aí você vai lá, 2 pés no peito da pessoa e fala, pronto, Deus usou a minha vida. Não, Deus não usou a tua vida. Você foi grosseiro, arrogante, foi mal educado. Você não se posicionou como um servo de Deus. A gente vai aprendendo que no Evangelho, muitas vezes, né, a gente precisa se calar para ser honrado. Poucas vezes. Não vou falar que Deus nunca manda você abrir tua boca, não. Mas poucas vezes o Senhor nos manda abrir a boca. No geral, a forma como Deus trabalha com o cristão é fechando a nossa boca, para que Ele possa se levantar do trono e julgar da maneira certa. Mas a gente tem se levantado. Nós mesmos temos julgado as nossas causas e estamos esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Mas quando você julga a tua causa, Deus vai falar assim, eu não vou, você já foi. Você já tomou a frente, eu estou aqui atrás e você está lá. A gente tem que aprender a andar com Deus do lado. A gente não pode aprender a andar carregando Deus, até porque Deus não está na nossa coleira. É o diabo que está na coleira de Deus, e nós somos servos dele, fazemos o que ele manda. Vocês dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Não adianta dizer que Ele é o Senhor da tua vida se você continua agindo com o seu mesmo caráter do mundo, com a sua mesma identidade que veio da tua família, porque você nasceu assim e você vai morrer assim. Meu amado,
O Evangelho é sobre a gente morrer para nós mesmos e renascermos de novo. E não é fácil, não, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados. Então a partir do momento que abrirem a boca contra você para te afrontar, seja na tua casa, seja o diabo na tua mente te afrontando, entenda que você vai vencer essa batalha com os frutos do Espírito, com paciência, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio. Como é difícil ter domínio próprio, mas é assim que você vence as suas guerras, é assim que um cristão vence a guerra. E luta de crente, então é em regiões celestiais. E em regiões celestiais a gente luta com arma carnal? Não. A gente também luta com armas espirituais. Lá em 2 Coríntios 10, capítulo 3, vamos abrir rapidinho. 2 Coríntios, esse é mais fácil, né, gente? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 5. E se você puder, grife essa passagem, guarde, leia durante essa semana, que ela esteja gravada no teu coração. 2 Coríntios diz bem assim, capítulo 10, verso 3 ao 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, a palavra do Senhor está dizendo que a gente é homem, certo? Toca aí, você é homem, você é carne. Mas a gente não luta segundo os padrões humanos. E é muito interessante, porque quando a gente pega o Sermão do Monte, a palavra fala o quê? Que os mansos herdarão a terra. Mas a gente está vendo que para herdar a terra tem um monte de gente fazendo guerra, não é verdade? Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. A Bíblia nos ensina que é com os frutos do Espírito que a gente vai ter conquistas na nossa vida. Mas muitas vezes não conquistamos, porque estamos cheios de ira, cheios de rancor, cheios de raiva. Estamos insubmissos. O nosso pensamento é altivo contra a vontade de Deus. Certa vez eu fiz uma oração com o Senhor, e com muitas lágrimas eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me quer nessa situação. Eu entendo que a Tua vontade é soberana, é perfeita, e eu me coloco, Senhor, no centro da Tua vontade, mas eu não concordo com ela. Senhor, essa vontade é muito dura para a minha vida. Aí você fala, heresia. Jesus, no Getsemane, ele orou o quê? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu não sei se você já fez uma oração assim. Não é uma oração fácil de fazer. São coisas realmente muito duras na nossa vida. Mas quando a gente se sujeita ao processo do Senhor, nós vemos que nós começamos a dar fruto. Quando nós entramos numa batalha, antes para mim a pior coisa que tinha era ser abandonada sozinha numa batalha. E hoje eu tenho visto que as maiores experiências que eu tenho vivido com Deus é exatamente porque eu olho para a direita e para a esquerda e os anjos do Senhor estão me sustentando. Pode todo mundo estar caindo, mas Ele, não eu. Ele tem me mantido de pé. Então nessa noite muda seu pensamento. Quando a palavra diz que nós temos que levar cativo todo pensamento, torná-lo obediente a Cristo, nessa passagem, eu quero dizer, meu amado, que não é você levando pessoas cativas e obedientes nos pensamentos delas a Deus. É você entendendo que o teu pensamento tem que ser cativo e obediente a Deus. É você entender, meu amado, que ainda que você não faça sentido aquilo que o Senhor está pedindo, não faça sentido o caminho pelo qual o Senhor está te direcionando, você ainda entende que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável para a sua vida e vai ter colheita lá na frente, porque nós colheremos se não desfalecermos. É a palavra do Senhor viva na minha e na tua vida. Então a nossa luta, meu amado, não é com padrões humanos. As pessoas matam para conseguir um pedaço de terra, a gente senta e espera Deus levantar do trono dele. As pessoas brigam, gritam para ter as conquistas dela, puxam o teu tapete, a gente senta e espera o nosso Deus levantar do trono dele e julgar as nossas causas. Eu quero dizer, meu amado, que se você sentar, esperar e confiar no Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa confiar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que as nossas armas são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Olha só, meu amado, Deus não está te levantando numa guerra para destruir pessoas. Deus não está te levantando para ser inimigo de pessoas, de homens, de circunstâncias, de situações. Ele te levantou para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas, meu amado? São as fortalezas, que são os argumentos e toda a pretensão. Está lá em 2 Coríntios. São as pretensões e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E qual é o conhecimento de Deus, meu amado? Que Ele tem caminho de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E que o homem deseja, meu amado, é ser feliz. Nós não pregamos contra a felicidade. Nós pregamos contra a felicidade imediata do mundo. Porque a felicidade não é um estado que nós conquistamos nesse lugar, mas é um estado de plenitude, de consciência, de paciência e de mansidão que a gente alcança por ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quantas pessoas com tão pouco têm muito mais alegria do que pessoas que têm tanto, que têm muito. Mas é porque eles podem não ter muito dinheiro no bolso, mas eles têm tudo que precisam dentro deles, que é a paz, que é a alegria, que é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando nós paramos para pensar nesse verso, eu penso que eu sou muito poderosa, porque eu tenho uma arma capaz de destruir uma fortaleza. E você já notou que nas nossas lutas, tudo que o diabo procura fazer é diminuir a gente? Porque ele sabe o poder que habita na minha e na tua vida. Porque, lógico, se nós duvidarmos da nossa capacidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é abandonar as batalhas. Se nós duvidarmos daquilo que Deus pode fazer e como Deus usa a nossa vida, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair correndo. Paulo, ele entendeu que ele tinha uma arma que destruía fortalezas. Aliás, ele entrou numa prisão e ele estava lá amarrado nos pés, amarrado nas mãos, e o que ele fez? Ele entoou louvores ao Senhor. Eu não acredito que Paulo ele cantou porque ele achou que o louvor dele ia libertar ele. Não, ele louvou porque era tudo que ele podia fazer. As mãos estavam presas, os pés estavam presos, mas a boca dele estava livre para adorar o Senhor. E tudo que ele fez dentro daquela prisão é louvar. E quando ele louvou, o que aconteceu? Ele foi solto, mas a palavra diz que não é apenas ele que foi liberto, mas as pessoas que estavam presas junto com ele também foram libertas daquela prisão. Aliás, naquele momento, até o carcereiro, que nem sabia que era preso, ele descobriu naquele momento que ele estava preso. Como que ele estava preso, Rita? Porque a partir do momento que aqueles presos fugiram, ele falou, agora eu vou morrer. Ele já puxou a espada para se matar. E quantas vezes Deus te leva para prisões, meu amado? Não é porque você tem que ser um preso lá, mas porque você tem que ser um agente do Senhor. Mas muitas vezes nós entramos nas prisões e a gente fecha a nossa boca, a gente começa a murmurar, a gente começa a chorar. Sabe o que é a coisa mais gostosa? É quando a gente conversa com pessoas que elas entenderam que os processos na vida dela tornou ela quem ela é hoje. Quando eu converso com a minha mãe, ela tem muitas histórias de como a infância dela foi difícil, né? E sempre que eu converso sobre, que ela conta alguma coisa da infância dela, ela nunca fala que foi... Ela nunca fala da dificuldade como algo pesado. Ela fala, nossa, a gente ia para a roça, lavava o pé na bacia, tomava banho de gato. E fala disso com tanto prazer, com tanta alegria. Ela não fala disso como algo que, nossa, olha como era a nossa vida humilde, olha como era triste, olha como era sofrido. Não, ela fala com tanta alegria, porque ela sabe o que Deus fez na vida dela. Tudo que ela não tinha e tudo que Deus deu. E muitas vezes a gente vê as nossas tribulações e a gente vai contar para as pessoas, olha, a minha vida era assim, era assado, olha como era difícil. Você não sabe o que eu passei, de onde o Senhor me tirou. A gente precisa aprender a contar testemunho. Testemunho, meu amado, é você chegar numa prisão, todo mundo está preso junto com você, mas você não tem a mesma atitude que eles têm. Enquanto muitas pessoas estão com a boca fechada, tua boca está aberta para louvar o Senhor. E quando Deus te liberta, você se torna a nuvem de testemunho, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma salvação que te alcançou. Eu gosto muito da palavra de Hebreus. Eu não me lembro se é o capítulo 11, se é o capítulo 12, mas fala dos heróis da fé. E fala lá de Noé, fala de Sansão, fala de Abel, que o sangue dele clama até hoje, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de todos os nossos patriarcas, dos nossos heróis da fé. E ele termina dizendo o quê? Cercado por tão grande nuvem de testemunho. Gente, que nuvem de testemunho é essa? De pessoas que foram homens como nós, falíveis como nós, mas escolheram viver uma vida extraordinária para glorificar o Senhor.
Senhor. Eu quero dizer, meu amado, que nós somos pó, nós somos barro, mas se nós decidimos viver uma vida extraordinária, o extraordinário virá morar dentro de nós. E ainda que a gente esteja numa prisão, o nosso louvor não apenas vai nos tornar livres, mas tornará as pessoas ao nosso redor também livres em Cristo Jesus. Não uma liberdade temporária, mas uma liberdade real. Talvez a gente já tenha reparado que muitas vezes os nossos problemas têm tirado o nosso louvor, que os nossos problemas têm tirado a nossa alegria, a nossa força. É porque muito provavelmente os nossos problemas têm sido o centro da nossa vida. Talvez a resolução de problemas tenha sido o motivo de você ter alegria, quando o motivo da nossa alegria tem que ser a nossa salvação. A gente parou de se alegrar pelo que o Senhor fez na cruz. A gente parou de se alegrar do nosso chamado. Mas que seja tempo, meu amado, de nós nos alegrarmos em quem Deus é em nós, na forma como Ele nos chamou. E Ele te chamou para lutar uma grande guerra. E quando nós pensamos em guerra, nós fazemos parte de um exército. E exército é confortável? Exército não é confortável. Na verdade, muitas vezes nós estamos adoecendo porque não sabemos lidar com as lutas e com os processos. Nunca se teve tanto caso de depressão, de ansiedade como nós temos visto hoje. E eu creio que é legítimo muitas pessoas procurarem sim ajuda profissional. Mas quantas pessoas, apesar da ajuda profissional, não conseguem sair da prisão? Porque nenhuma medicação, meu amado, nenhum terapeuta, nenhuma boa conversa, nenhum livro de autoajuda pode fazer o que Jesus pode fazer na sua vida. E eu não estou falando como uma espectadora, eu estou falando como alguém que viveu isso na minha vida. Tem tantos processos que às vezes a gente só vê as pessoas bonitinhas e arrumadinhas e a gente não sabe as lutas que eles enfrentaram. Mas eu quero dizer, meu amado, que você sabe a luta que você está enfrentando. E eu quero dizer, meu amado, que nessa noite você entenda que existe o poder dos poderes do seu lado. E Ele deixou uma semente, deixou algo grande dentro de você, chamado Espírito Santo, que te habilita a lutar essa guerra. Eu lembro que eu vi um episódio do The Chosen. E é lógico que é uma parte fictícia, mas foi um diálogo tão profundo que eu guardei para mim. Em determinado momento, eu não vou dar spoiler para quem está assistindo a série, mas em determinado momento, Pedro e João, eles estão conversando, e Pedro passa uma situação muito difícil na vida dele, com a família dele, e ele conversa com João falando, muito frustrado, onde estava Jesus? Olha o que aconteceu com a minha família, ele estava lá curando, mudando a vida de um monte de gente, mas ele não pôde fazer nada por mim, nem pela minha casa. E João vira para ele, e eu imagino, se esse diálogo tivesse acontecido mesmo, seria exatamente dessa maneira. João vira para ele e fala com muito amor, Pedro, talvez você passaria essa situação andando ou não com Jesus, mas a diferença é que andando com Jesus, Ele está do teu lado, e você não está sozinho. Tem horas que a gente precisa colocar na nossa cabeça, que ser cristão não é você ser isento de luta nenhuma. Na verdade, a palavra do Senhor, Ele fala que no mundo teríamos aflições. Isso é uma promessa, meu amado, para crente e não crente. No mundo teríamos aflições. Mas Ele também nos garantiu, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Ajuste a sua fé, meu amado, às expectativas de Deus para a sua vida. E a expectativa de Deus para a sua vida é que você permaneça de pé, que você permaneça lutando nessa guerra. E ainda que muitas pessoas ao seu redor tenham desistido, você não vai parar, porque 1000 caem ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Continua lutando. Tem horas que Jesus, Ele não vai fazer o que a gente quer. Tem horas que Ele vai fazer o melhor. E nós vamos continuar lutando, porque nós cremos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente ora porque parece que a gente quer mudar o coração de Deus. Mas a verdade que é, meu amado, que a oração não é o meio que a gente muda o coração de Deus. A oração é o meio pelo qual Deus muda o nosso coração. Quantas vezes eu me peguei no meu lugar secreto orando por coisas que hoje eu já não oro mais. Já não estão no meu coração. E não estão no meu coração, não é porque são ruins, eram coisas ilegítimas, mas porque eu comecei a pedir o coração de Deus para a minha vida. E se não estava no coração dEle, e Ele está me dando o coração dEle, é justo que tudo aquilo que não faz parte dos planos de Deus para a minha vida saiam. E talvez você tenha orado e muitas coisas não tenham acontecido como você espera.
Mas eu quero dizer que é porque o Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor, Ele está te amadurecendo. E tal qual aquela sementinha caiu na terra, e ela sofreu uma grande pressão na direita, na esquerda, à frente e atrás. E só você sabe as pressões que você está sofrendo. Mas é para que você possa dar frutos. É para que você possa batalhar as suas guerras da maneira correta. E quando nós pensamos nas guerras, quais armas nós usamos? E aí nós vamos para o começo da nossa mensagem, para os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é algo que nós precisamos manter na nossa vida, e não é apenas para a gente falar em línguas, não é para a gente flutuar na presença do Senhor, não é para a gente mostrar como nós somos bons cristãos. Os frutos do Espírito é a maneira como o crente luta as guerras dele. E essa mensagem surgiu de uma frase muito pequena, que eu ouvi um pastor dizendo, e ele parou numa frase muito curta, mas aquilo fez tanto sentido para mim que virou uma pregação. Ele estava contando que ele passou por um processo de câncer na garganta, muito difícil, e ele iria a óbito, e a família dele estava preparada para isso. E num dia muito difícil, a família vendo a agressividade da doença na vida dele, ele estava vomitando sangue naquele dia, estava muito ruim, e ele tinha filhos pequenos, a esposa dele, todo mundo começou a se desesperar. Ele chamou a família dele ao redor e falou bem assim: é assim que a gente luta as nossas guerras, é com mansidão, é com domínio próprio, é com temperança, é com bondade, é com benignidade. E ele parou a frase dele ali, e ele continuou o que ele estava falando. Mas para mim isso fez muito sentido, porque se nós somos um exército de Deus, meu amado, eu quero que você se imagine nesse momento numa trincheira. Imagina se você está numa trincheira e você não sabe a hora de sair ou não, e pela tua ansiedade, você se levanta e sai correndo no meio daquela guerra. Qual é a chance de você ser atingido por uma bala perdida? Toda, porque você foi ansioso, porque você não teve domínio próprio. Imagina você numa guerra, meu amado, e de repente você está ali esperando um comando do seu general, e você não teve paciência para esperar, e você acha que é o momento, porque você conhece o terreno, porque você é totalmente capacitado. Você se levanta e você é capturado pelo exército inimigo. A palavra do Senhor diz que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Muitas vezes nós estamos na guerra, meu amado, mas nós estamos perdendo a fé. E nós estamos negociando até mesmo os nossos valores com os inimigos. Muitas vezes nós estamos na guerra, e porque a gente acordou num dia mais agitado, a gente perdeu aquela bondade no nosso coração, e a gente acaba dando palavras atravessadas para as pessoas que estão no nosso lado e só querem ajudar a gente. Porque a gente está numa guerra, e a gente não sabe se comportar dentro dela da maneira correta. Não adianta você estar numa guerra, meu amado, se você não sabe lutar ela da maneira correta. Se você não sabe usar as suas armas, e as nossas armas são poderosas em Deus. E as armas de Deus para a nossa vida são os frutos do Espírito, que nos ensina como nos comportar em meio às adversidades da vida. Quantas pessoas desistiram de empregos, desistiram de relacionamentos, desistiram de ministérios, desistiram de uma vida com Deus porque não tiveram paciência, porque não tiveram mansidão, porque não tiveram domínio próprio. Quantas pessoas voltaram atrás na sua jornada, porque elas não souberam se comportar no meio de uma guerra. Mas que seja a noite, meu amado, de nós entendermos que se o Senhor nos colocou nessa guerra, é porque Ele nos deu habilitação para podermos lutar com as armas certas. Por isso se coloca de pé nessa noite. E tudo que o Senhor quer é que nós venhamos entender que Ele não quer mudar a nossa história para a gente ser feliz. Ele quer mudar a nossa história, meu amado, para que nós venhamos ser uma nuvem de testemunho que cerca pessoas, e elas saibam que Deus é o Deus que faz. A palavra diz que nós estamos lutando para destruir todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E estamos vivendo um tempo em que as pessoas já não acreditam que Deus faz mais. As pessoas já não acreditam mais que Deus está presente no mundo. Na verdade, na filosofia, há teorias que dizem que Deus criou o mundo e depois Ele se ausentou para ver o que a gente faria com os outros. E eu quero dizer que Deus não deixou o mundo. Ele criou o mundo. E até mesmo antes da formação do mundo,
Ele entregou o Filho dele, o unigênito, para nos salvar. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos. Eu não sei qual a extensão das batalhas que você tem enfrentado, mas uma coisa é certa, meu amado. Se você lutar com os frutos do Espírito, com as armas que o Senhor tem entregado nas suas mãos, que é a palavra dEle, você vai sair vitorioso. Às vezes a nossa ansiedade é porque nós não sabemos quando vai terminar a guerra. Mas o cristão, a gente não vive para pensar no fim da guerra. A gente vive para pensar o que estamos aprendendo dentro dela. E o que você tem aprendido com as suas batalhas? Será que você tem se tornado mais manso? Será que você tem se tornado mais obediente? Será que você tem se tornado mais bondoso, mais benigno, mais longânimo? O que temos aprendido com as fúrias do mar que nós temos enfrentado? Senhor Jesus, queremos entregar as nossas vidas nas suas mãos, Senhor, sabendo que Tu és aquele que nos habilita para as nossas guerras. Tu és aquele, Senhor, que forja o nosso caráter, Senhor, para estarmos habilitados a vencer nas regiões celestiais. Senhor, e estamos cansados sim de lutar do nosso jeito. Estamos cansados sim, Senhor, de lutar da nossa maneira, no nosso conhecimento. Mas nos habilita com essas armas espirituais para que possamos vencer, para que estejamos posicionados nos lugares, Senhor, onde o Senhor nos colocou, que não venhamos ter medo, Senhor, que o sentimento de desespero, de angústia não tenha mais lugar, Senhor, no nosso coração e nem na nossa mente, mas que estejamos totalmente, Senhor, alocados no lugar, Senhor, aonde o Senhor nos plantou, que venhamos criar raízes para termos frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de louvor a Ti. Por isso nos capacita, Senhor, com essas armas, Senhor, e que venhamos vencer as nossas guerras, não no nosso nome, mas no nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, aleluia, Senhor.